noite, irmãos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma alegria profunda estar aqui com vocês essa noite. Sem dúvida nenhuma, Deus trabalhou poderosamente nesse lugar essa noite e vai continuar trabalhando, sem dúvida. Me alegro, como dizia, em poder estar aqui com vocês. Recebi um convite há poucos dias atrás do Adam. Confesso que fiquei surpreso e feliz com o convite. Nunca tinha tido a oportunidade de vir aqui à associação, mas vindo aqui hoje, meu coração se alegrou profundamente na presença de Deus. Eu tenho certeza absoluta que o Deus que nos atraiu até aqui vai falar conosco essa noite. Amém, queridos? Amém. Vou me apresentar de maneira bastante objetiva. Você vai perceber quando eu me apresentar que você não perdeu muita coisa e não me conhecer. Amém? Mas como no protocolo a gente se apresenta e o Espírito se encarrega de fazer o restante. Me chamo Anderson, moro na cidade de Carapicuíba, participo de um grupo de oração chamado Grupo de Oração Jesus é o Caminho. Sou casado com a Fabiane, nós vamos completar 10 anos de casado. Sou pai da Ana Beatriz, de 7 anos de idade, e do Benjamin, que tem 2 anos de idade. Graças a Deus, meus 2 filhos são a coisa mais linda do mundo. Amém, queridos? Amém. Sabe por quê? Porque eles são a cara da mãe, amém? A cara é da mãe, mas a inteligência é do Espírito, amém? Brincadeira. Mas tem a participação do pai, com certeza. Eles viriam conosco essa noite, mas as crianças estão em fase de trabalho da escola, enfim, das escolas, e nós percebemos o horário, já não dava mais tempo de arrumar todo mundo e não chegar aqui atrasado. A esposa falou, vai, e a gente intercede daqui. Mas glória a Deus, eles estão em comunhão conosco. Amém, queridos? Amém. Ela me passou um tema essa noite para nós refletirmos acerca dos novos céus e nova terra. Confesso para vocês que eu fiquei intrigado com esse tema e sobretudo com essa palavra, porque, veja, é uma palavra que está diretamente ligada ao lugar onde nós queremos chegar espiritualmente falando. Nós lutamos nessa vida, nós traçamos o caminho em busca da santidade, esperando um dia chegar à glória celeste, a glória dos novos céus e da nova terra que o Senhor tem reservada para nós. No entanto, veja que coisa interessante, existe na palavra de Deus 3 momentos em que esse termo, novos céus e nova terra, é citado. E sobretudo, cada um dos momentos em que na palavra de Deus o termo novos céus e nova terra é citado, cada um deles nos leva a uma meditação diferente, nos leva a um estágio na nossa caminhada da fé. E é sobre esses 3 momentos que eu quero partilhar com você essa noite. Sobretudo no segundo momento, e eu vou explicar por que do segundo momento em que é citado novos céus e nova terra, que é o momento em que Pedro, na sua segunda carta, ele fala para nós sobre santificação, sobre santidade, sobre busca pela santidade, que é a proposta que nos foi feita essa noite. Portanto, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Pedro, no capítulo 3, versículo a partir do 1, por favor. Segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo a partir do 1. E nós vamos fazer um caminho sobre esse texto e sobretudo sobre os 3 momentos em que a Sagrada Escritura nos fala de novos céus e nova terra, para compreender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 1, página 1548 da Bíblia da Editora Ave Maria. Todos encontraram? Vamos meditar o que quer dizer a palavra conosco a partir do versículo 1. Acompanhe comigo, por favor. Caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo. Tanto numa quanto na outra, apelo às vossas recordações para despertar em vós uma sã compreensão e para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como o mandamento de nosso Senhor e Salvador, ensinando por vossos apóstolos. Sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores cheios de zombaria que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Esquecem-se propositadamente
que desde o princípio existiam os céus e igualmente uma terra que a palavra de Deus fizera surgir do seio das águas, no meio das águas, e desse modo o mundo de então parecia afogado na água. Mas os céus e a terra que agora existem são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer: um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Entretanto virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia os céus passarão como ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia de Deus. Esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu convido a aplaudir essa palavra, porque a palavra de Deus Veja, meu irmão, minha irmã, antes de nós aprofundarmos o texto, eu quero falar para você sobre os 3 momentos em que a Sagrada Escritura nos fala de novos céus e nova terra. E há algo interessante que vai nos ajudar a compreender o que Pedro quer dizer nessa palavra. Sobretudo, o primeiro momento em que na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, se ouve falar de novos céus e de nova terra, o primeiro texto que fala sobre esse conceito é em Isaías, para ser mais específico, Isaías capítulo 65, versículo a partir do 17, onde Isaías ele faz uma explanação daquilo que é promessa de Deus. Ele fala sobre uma nova Jerusalém, sobre um lugar em que Deus tem reservado para aqueles que caminharem e que forem fiéis de acordo com a sua palavra. Isaías, profeta de Deus, ele tem uma visão futura e ele acredita que a situação de perdição, a situação de miséria e a situação de dificuldade pela qual o povo passava naquele tempo haveria de mudar. E ele faz então a promessa por parte de Deus, ele traz em seus lábios a profecia de que novos céus e nova terra seriam então apresentados ao povo que fosse fiel. No texto, se nós acompanharmos, não é o momento, mas se você ler depois, a palavra vai dizer que o lugar que Deus chama de novos céus e nova terra e tem reservado para os que forem fiéis, é um lugar onde a glória do Senhor se manifesta e onde já não há mais choro, já não há mais enfermidade, já não há mais sofrimento e nem tampouco injustiça. Diz a palavra de Deus através de Isaías que é um lugar onde reina aquele que é todo poderoso e todos aqueles que são escolhidos, marcados por esse Deus, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. É um momento em que Isaías, meu irmão e minha irmã, quando fala de novos céus e nova terra, ele injeta no coração e na vida daqueles homens e daquelas mulheres um sopro de esperança. Um povo que já não encontrava mais saída, um povo que já não tinha mais esperança, é encorajado a seguir em frente, é encorajado a acreditar que depois dessa situação de dificuldade, que depois desse momento de luta que eles enfrentavam, haveria um Deus capaz de honrá-los e capaz de dar muito mais do que o que eles esperavam receber. Veja que o primeiro momento então em que é citado em Isaías novos céus e nova terra é um momento em que o profeta ele injeta no coração e na vida do povo um sinal de esperança. Mas há um segundo momento em que a Sagrada Escritura nos fala de novos céus e nova terra, e esse segundo momento é no segundo livro de Pedro, esse que nós usamos para refletir.
Só que no segundo livro de Pedro, veja, meu irmão e minha irmã, a palavra não somente nos traz um sopro de esperança, nos traz uma motivação de esperança, assim como fez Isaías, mas ela nos faz um apelo, nos faz uma exigência para conseguirmos herdar esses novos céus e essa nova terra. Primeiro predito por Isaías lá no Antigo Testamento, revelado também a Pedro, sobretudo a Paulo também. No livro de Coríntios, Paulo fala sobre uma visão espiritual que tem, mas no contexto de Pedro, ele fala sobre os novos céus e nova terra, baseado então nessa esperança que Isaías fala lá atrás, mas com uma palavra além da esperança, que é o apelo e que é a exigência da santidade, da santificação. E quando Pedro nos fala de santidade e de santificação, ele começa o capítulo 3, que foi o que nós lemos agora, do 1 ao 13, nos falando propriamente das cartas que ele escreve para o povo. E sobretudo, tanto uma quanto a outra, ele faz recordação e faz a exigência de que o povo não se esqueça do Deus que o chamou, do Deus que o trouxe para a vida que então eles levam, e do Deus que prometeu honrá-los depois de toda a jornada e depois de toda a peregrinação. Veja, Pedro ele é capaz de despertar no povo a consciência de que os dias em que nós vivemos, provavelmente vivia aquele povo, mas nós podemos atualizar para os tempos em que nós estamos, porque estamos em busca da santificação, em busca da santidade também. Ele é capaz de trazer luz à nossa mente a ponto de que nós compreendamos que o mundo em que nós estamos, muitas pessoas que nos cercam querem ver a nossa queda, querem ver a nossa derrota, querem nos ver desistir do único propósito de salvação que um dia Deus fez e entregou para cada um de nós. Se nós caminhássemos e se militássemos por aquilo que os nossos olhos podem ver, por aquilo que o mundo nos inspira a fazer, tão somente eu e você desistiríamos na primeira tribulação e na primeira luta que nós enfrentássemos na nossa vida. Porque veja, as pessoas que nos cercam e que não têm consciência de que depois de todo o sofrimento, depois de toda a luta, depois de toda a tribulação vem a glória de Deus, elas estão doutrinadas a acreditar que tudo nessa vida nasceu para dar errado, que tudo nessa vida, meu irmão, minha irmã, mais cedo ou mais tarde vai dar errado, que não vale a pena lutar, que não vale a pena esperar em Deus, que não vale a pena acreditar naquilo que Deus disse que faria por nós. Por que isso, meu irmão, minha irmã? E eu te explico de uma forma muito simples. Porque as pessoas na sociedade em que nós vivemos hoje, as pessoas no mundo em que nós estamos inseridos e que não tiveram, como nós tivemos, um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus, não estão preparadas e não vivem com o desejo de acreditar que, independente da tribulação e do sofrimento que nós estamos passando, mais cedo ou mais tarde, dias melhores virão, porque o Senhor disse que eles viriam. As pessoas querem que as coisas aconteçam de forma imediata. Nós estamos numa sociedade imediatista, onde as pessoas querem hoje estalar os dedos e as coisas acontecerem. E se não for dessa forma, elas não aceitam, elas não têm paciência de esperar, elas logo mudam a trajetória porque acreditam que se não acontecer rapidamente, não é aquilo que é melhor para as suas vidas. Ao passo de que nós, uma vez batizados no Espírito Santo, uma vez tendo tido um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus, compreendemos algo diferente, que é o que muitas vezes nós precisamos trazer à luz da nossa consciência quando pensamos em desistir ou quando nós dizemos que queremos ser santos, que é o fato de que nem tudo aquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida vai acontecer num passe de mágicas ou num estalar de dedos. É preciso que essa noite, baseados naquilo que Pedro nos fala a respeito de novos céus e nova terra, nós não só fitemos os nossos olhos e esperemos enxergar esse novo céu e essa nova terra, mas nós compreendamos o passo que nós temos que dar para chegar ao novo céu e à nova terra. Porque o que Pedro nos diz é exatamente o seguinte: ei, compreenda, o mundo em que vocês estão é mau, as pessoas que vos cercam querem lhe fazer desistir, querem lhe fazer acreditar que não vale a pena servir a Deus, que não vale a pena esperar, que não vale a pena sofrer, porque todo mundo acha que sofrer é masoquismo, todo mundo acha que sofrer não vem de Deus. Se você está sofrendo, então você está pagando por alguma coisa que você fez de errado, acha que o sofrimento e que as lutas que nós enfrentamos são um castigo da parte de Deus. Eu preciso dizer para você essa noite, meu irmão, minha irmã,
em nome de Jesus, o sofrimento que nós vivemos não é castigo de Deus. As lutas que nós enfrentamos, elas não são um preço que nós temos que pagar por conta de algo errado que a gente fez. Entenda, e eu pregava isso essa semana e converso sobre isso com a minha esposa quase todos os dias em casa. Tudo que acontece na nossa vida não tem influência nenhuma do acaso, irmãos. As pessoas costumam dizer que aconteceu por acaso. Mentira. Nada na nossa vida acontece por força do acaso. Tudo é vontade ou permissão de Deus. Se acontece algo bom na sua vida, de extraordinário, glorioso, é vontade de Deus, amém, igreja? Se acontece algo ruim, algo tenebroso, algo que nós não esperávamos, algo difícil de se lidar, é vontade de Deus? Não, mas é permissão dele. Portanto, bom ou ruim, se tem intervenção de Deus, e nós sabemos que tem, nós ainda estamos no lucro, amém, igreja? E nós compreendemos que felizes ou tristes, na bonança ou na miséria, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, irmãos, tendo sido batizados no Espírito, nós sabemos que depois do dia mau vem um dia de glória e um dia de bênção e presença de Deus. Mas aí entenda uma coisa, meu irmão, lá atrás Isaías está fazendo um apelo à esperança, está dizendo para o povo: ei, vai vir um novo céu, uma nova terra, um novo céu onde as ruas são de ouro, onde os batentes são de cristal, aleluia, onde há esmeraldas nas calçadas, aleluia, glória a Deus. Nos fala de algo extraordinário. Pedro também nos fala sobre os novos céus e a nova terra, um lugar onde nós vamos reinar como o próprio Deus. No entanto, ele não faz alusão às glórias e à beleza da casa celeste que Deus tem reservada para nós, porque existe um preço a ser pago para chegar lá. E o preço a ser pago, meu irmão e minha irmã, é o preço da santificação, querido. Se lá atrás Isaías fala sobre esperança, aqui Pedro fala sobre santificação. E quando fala sobre santificação, ele fala para nós: ei, compreenda uma coisa, na vida você terá momentos de bênção e de alegria, mas terá também momentos de luta e de tristeza. E não é porque fomos batizados no Espírito Santo, não é porque tivemos um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus, que nós não vamos enfrentar lutas. Ei, eu preciso dizer para você que quando nós levantamos o braço para dizer: eis-me aqui, Senhor, e somos batizados pelo Espírito Santo, ao invés das coisas começarem a dar todas certo na nossa vida, por vezes elas começam a dar praticamente todas erradas. Já aconteceu com você vir na igreja e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade, aleluia, glória a Deus, fui batizado no Espírito, e achar que vai sair daqui vendo Nossa Senhora da bicicleta no céu, os anjos correndo em cima das nuvens, você vai ver, você vê levitando em casa igual os santos, você acha que vai dar tudo certo na sua vida. Primeira semana depois de Deus ter glorificado a sua vida, depois de Deus ter prometido fazer algo de glorioso para você, você começa a ver desemprego, você começa a ver necessidade em casa, você começa a ver tribulação na família, você começa a ver enfermidade na vida de pessoas muito próximas ou mesmo na sua vida, e aí bate aquele desespero: opa, peraí, mas eu fui num grupo de oração e Deus falou que ia honrar a minha vida, Deus falou que ia ter glória, Deus falou que ia ter bênção, e essa enfermidade, e esse desemprego, e essa necessidade, e essa tribulação, como que explica isso? Explica de uma única e simples forma, irmão: Deus tem o controle de todas as coisas, independente do que esteja acontecendo conosco. Glória a Deus. Ei, compreende uma coisa, esse texto, meu irmão, é rico e é glorioso, porque veja, antes de falar dos novos céus e da nova terra, Pedro nos fala que, ei, nós devemos ignorar o que os outros dizem a respeito do que pensam de nós, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós queremos que as coisas aconteçam no estalar de Deus, nós somos imediatos, mas Deus não é. O próprio texto nos diz no versículo 8, meu irmão, e ele nos fala: caríssimos, uma coisa eu gostaria muito que vocês se lembrassem sempre. E ele diz assim: eu gostaria que vocês se lembrassem que 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia são como 1000 anos. Isso possivelmente explica o porquê que Deus prometeu fazer algo na sua vida e isso está demorando de acontecer. Compreende uma coisa comigo essa noite, meu irmão e minha irmã: o tempo de Deus é diferente do nosso. Ei, nós estamos em um tempo chamado Cronos, onde ele é perfeito ou exato, irmãos? Perfeito ou exato? Fala para mim.
Mas veja que coisa interessante. Mesmo sendo um tempo exato, nós temos como influenciar o Cronos. Sabe como? Vou te dar um exemplo. Nós temos o poder, sabendo que temos um compromisso, por exemplo, às 7h30 da noite, como era o meu caso, e eu tenho o poder de me programar, sabendo que moro em Carapicuíba, que levaria aproximadamente uns 30 minutos para chegar aqui, com a antecedência necessária para, num trajeto normal e sem percalços, chegar aqui às 7h30, que era o que eu deveria ter chegado. Mas veja, nós não contamos com os imprevistos da vida. Nós não contamos com as situações adversas que podem acontecer no trajeto. Veja, eu saí da minha casa fazendo um plano de chegar aqui às 19h30, porque eu sabia que eu levaria no máximo 30 minutos para chegar aqui. Só que quando eu entro no carro e ligo o meu GPS disse que eu levaria mais de 30 minutos. E ele me mostra um traço vermelho do tamanho da Raposo Tavares me dizendo que tinha um acidente na Raposa. E aí veja, o tempo que é exato e que eu sei que levaria para chegar até aqui, passa a não ser o tempo que eu vou levar para chegar. Por quê? Porque aconteceu um percalço, porque aconteceu um problema no meio do caminho. Entenda, eu tinha a opção de pegar atalhos, eu tinha a opção de desviar do caminho, ou tinha a opção de pagar o preço e chegar atrasado, que foi o que aconteceu, amém, igreja? Pois veja, a mesma coisa é com quem trabalha no centro de São Paulo, entre as 8 horas da manhã no trabalho e mora aqui no centro de Cotia e acorda às 7h30 da manhã e acha que com meia hora vai chegar no centro de São Paulo. Nunca, irmãos, nunca vai conseguir. O tempo ele é exato, mas nós temos a influência de se antecipar ou de se atrasar nele. E nós temos que contar com os imprevistos de um acidente, do trânsito, ou o que quer que seja que aconteça nesse caminho. Mas veja, além do caminho e do tempo em que nós estamos chamado Cronos, tempo cronológico, dos segundos, minutos, dos dias, dos meses, dos anos, dos milésimos e etc. e tal, nós podemos também falar sobre um outro tema que nós chamamos de, ou melhor, um outro tempo que nós chamamos de Kairos, que é o tempo da graça de Deus, que é sobretudo o tempo de Deus. E esse tempo, meu irmão, eu preciso dizer para você que nós não temos o controle dele. É sobre esse tempo que Pedro está falando quando diz que um ano, ou melhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. É o tempo em que Deus tem o controle, é um tempo em que nem eu e nem você pode intervir, é o tempo em que as coisas acontecem única e exclusivamente segundo a vontade de Deus. E eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, que no Kairos não existe atraso, não existe antecipação, não existe trânsito, não existe saída alternativa nem atalho. Tudo acontece no tempo perfeito de Deus. Portanto, se Deus disse que faria algo pela sua vida, independente do tempo que demore para acontecer, Ele vai cumprir aquilo que disse. No tempo dele, entenda bem, no tempo dele, não no nosso. E aí Pedro nos diz que um dia são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Aí nós estamos esperançosos pela volta de Jesus, mas nós não sabemos quando que Ele vai voltar. E aí é que está a chave do negócio. Se Ele volta e eu não estou preparado, e se Ele volta e a minha vida não está de acordo com o que Ele espera encontrar. Veja, ao mesmo tempo que Isaías traz o sopro de esperança para o coração do povo que lutou e que precisava continuar lutando, Pedro se vale dessa esperança, mas diz: ei, só não se esqueça que o tempo de Deus é diferente do seu. Então, um vacilo que você der pode colocar a perder toda a sua caminhada e pode te fazer perder o tão esperado novos céus e nova terra que você espera encontrar. Que Deus precisa que você entenda, meu irmão e minha irmã, essa noite, é que independente do que aconteça, nós precisamos viver todos os dias como se fosse o último. Nós precisamos nos comportar todos os dias como se fossem o último. Irmãos, e por vezes a didática de Deus, para que a gente compreenda isso, é das mais difíceis. Veja, eu fiquei doente uns dias atrás, precisei ficar internado, fiquei alguns dias no hospital, venho caminhando aí, descobri um refluxo e etc e tal, uma coisa puxando a outra, precisamos fazer uns exames médicos e tal. Só que veja, um problema simples, que não é simples, mas simples, perto de tantas outras enfermidades, chamado refluxo, por um momento me causou um desespero. Falei, meu, vou morrer. Fiquei internado no hospital, falei, vou morrer, cara.
perdi o controle das coisas, me vi preso numa cama de hospital, acharam que eu estava com H1N1, me colocaram no isolamento, não podia sair com máscara na cara. Eu falei, cara, o que aconteceu comigo? Até ontem, um dia que eu cheguei no hospital, eu tinha acabado de sair de uma pregação, estava correndo para um lado para o outro, estava livre. Hoje eu estou trancado num quarto de hospital sem poder nem levantar, nem sair lá de fora, porque as pessoas têm medo que possam se infectar com uma doença que eu nem sei se tenho. E aí você se vê debilitado, você se vê numa situação em que você perde o controle, e aí Deus se vale disso para te mostrar que você precisa viver todos os dias como se fosse o último. Não é que eu ia morrer aquele dia, embora todos os dias ainda possa ter a cabeça, mas mesmo se eu morrer hoje. Mas por vezes Deus te faz pensar dessa forma, e Deus provoca isso na sua vida, te deixa enfermo, ou te deixa numa situação em que você perde o controle dela, para que você tenha a capacidade de viver todos os dias como se fossem os últimos, a se preparar todos os dias para Jesus, se preparar para a vinda dele. Porque veja, meu irmão, se hoje for o último dia e o Senhor te encontrar como você está, é glória de Deus ou é o fogo eterno, irmãos? Pois é, isso causa um peso profundo na nossa alma. E glória a Deus que causa esse peso profundo, porque quando nós temos consciência de que precisamos viver todos os dias como se fossem o último, nós começamos a nos comportar como homens e mulheres que desejam ser santos, que desejam herdar a glória, que desejam ver os novos céus e a nova terra como o Senhor prometeu criar para cada um de nós. Ei, entenda uma coisa, que eu quero caminhar para a finalização dessa reflexão, para a gente rezar e encerrarmos essa noite. Compreenda uma coisa, irmãos. Essa noite Deus está dizendo que todas as coisas que têm acontecido na nossa vida estão ainda sob o controle dele e jamais sairão. Deus está dizendo para nós essa noite, meu irmão, meu irmão, que o meu e o seu comportamento precisa ser, antes de tudo, testemunho. E quando ele fala em testemunho, é um comportamento de alguém que espera ansiosamente pela vinda do Senhor, pela vinda gloriosa de Jesus. Eu disse para você quando comecei essa reflexão que 3 momentos diante da Sagrada Escritura são citados: novos céus e nova terra. O primeiro dele nós falamos que é no Antigo Testamento, em Isaías 65, onde Isaías ele injeta no coração do povo um sopro me ajuda aí, igreja, um sopro de esperança. Glória a Deus. E Pedro, quando cita o segundo momento falando sobre novos céus e nova terra, ele nos faz um apelo à santidade, a santificação, perfeito. Mas há um terceiro momento na Sagrada Escritura em que o texto fala sobre novos céus e nova terra, e esse terceiro momento é em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, meu irmão e minha irmã, em que João vê o céu aberto e vê, meu irmão e minha irmã, um novo céu e a nova terra gloriosa que o Deus preparou para aqueles que serviram esperançosos, foram fiéis mesmo no tempo da tribulação, santificaram, alvejaram suas vestes do sangue do Cordeiro e têm então a dignidade e a honra de herdar esse novo céu e essa nova terra de acordo com a vontade de Deus. E aí eu preciso dizer para você, meu irmão, que ele olha e vê uma Jerusalém celeste, como o próprio Deus disse que faria para o povo. Um lugar onde as pessoas correm livres, um lugar onde não há mais injustiça, onde não há mais corrupção, um lugar onde não há mais enfermidade, um lugar onde só reina a alegria, meu irmão, minha irmã. O tabernáculo celeste onde Deus reina com o seu povo, um lugar onde já não há mais um templo onde nós precisamos ir para adorar, mas a presença de Deus se faz una no nosso meio e nós o adoramos em espírito e em verdade constantemente, porque Ele passeia e anda no meio de cada um de nós, irmãos. Ei, e entenda uma coisa, querido, há um mistério poderoso nessa palavra, querido, há algo extraordinário. Veja, por que a palavra não fala em novos céus e nova terra, e não nos fala tão somente de um novo céu e uma nova terra? Se você for perceber, se você já ouviu alguém falando sobre isso, existem 3 céus, amém, igreja? 3 céus, e isso é extraordinário porque por vezes a gente não compreende. Céus e terra passarão. Por que céus? Por vezes a gente levanta a cabeça e olha e enxerga um céu só,
nós, sim ou não, irmãos? Infinito aos nossos olhos, mas num céu apenas. E a palavra nos fala sobre novos céus e nova terra. E há uma coisa interessante que a gente não leu, mas eu preciso dizer porque é a revelação de Deus para nós, irmãos. Veja, há um céu primeiro, que é o céu que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. O céu dos passarinhos, das nuvens, o céu por onde os aviões andam, e por aí vai. O céu que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. E veja como isso se aplica no texto em que nós refletimos com a reflexão que a gente fez. Esse céu que nós alcançamos com os nossos olhos, meu irmão, minha irmã, muitas vezes é o nosso refúgio de esperança. Quem aqui nunca se encontrou numa situação de tribulação, numa situação de dificuldade na vida e levantou a cabeça e olhou para o céu, acreditando que olhando para o céu encontraria um sopro de esperança? Lembra-se da palavra onde o salmista fala: eleva os olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Eleva os olhos para o céu, para o alto, de onde vem o meu socorro. Por vezes, os céus que os nossos olhos enxergam são um sinal de esperança. Nós olhamos para cima porque acreditamos que lá está o Senhor e depositamos nesse olhar para o alto a esperança de que as coisas vão mudar. Sim ou não, irmãos? Veja, mas há um segundo céu que os nossos olhos não veem e que são o céu dos santos. Por que são os céus dos santos? Porque a palavra nos diz que os segundos céus é o lugar onde existe a guerra entre os principados e as potestades que Efésios nos fala que estão espalhados sobre os ares. É o lugar das batalhas e das lutas espirituais. Por quê? Porque os nossos olhos não enxergam. É exatamente como Efésios nos fala: não vejais o que acontece à vossa volta. A luta não é homem e carne, não é entre carne e homem, entre carne e sangue, mas é entre principados e potestades que estão espalhados pelos ares. É uma luta acontecendo no segundo céu, que ainda não é o lugar onde Deus está, mas é o lugar em que é provado o homem e a mulher que deseja ser santo e discípulo para o Senhor. Mas acima de tudo isso, entenda uma coisa: está o terceiro céu, o lugar poderoso, o lugar onde Deus reina, e já não é mais necessário olhar para cima, já não é mais necessário se curvar para cima, mas se olha de frente, porque a glória do poderoso Deus está em torno de nós, porque Ele se faz presente. Isso explica o fato de Isaías, quando fala sobre novos céus e nova terra, dizer no plural: novos céus e nova terra. Pedro também, quando fala do mesmo contexto, fala de novos céus e nova terra. O primeiro fala sobre a esperança, de olhar para cima e acreditar que Ele está lá. O segundo fala sobre a luta para a santificação. Ainda assim fala de novos céus, porque ele sabe que não está ainda no céu futuro que Deus tem reservado. Mas em Apocalipse, quando João fala no mesmo contexto, ele já não fala mais sobre novos céus e nova terra. Ele fala: eu vi o céu aberto e lá consegui contemplar o novo céu e a nova terra, reservada porque é fiel e permanece até o fim na presença de Deus. Irmãos, entende uma coisa: talvez nós ainda estejamos no estágio dos novos céus e da nova terra, um estágio talvez de esperança para os que não começaram a lutar ainda, porque talvez existam irmãos entre nós que não enfrentaram nenhuma luta em busca da santificação. Talvez nós estejamos já no estágio do segundo céu, em que nós ainda esperamos por novos céus e uma nova terra, porque estamos lutando e vivendo o tempo precioso de Deus e lutando contra o tempo cronológico em que nós estamos. Mas eu preciso dizer que, passando por dificuldade ou não, enfrentando lutas ou não, estando, meu irmão e minha irmã, num tempo favorável ou infavorável, eu preciso dizer para você que existe um céu, uma glória e um Deus todo-poderoso esperando para aqueles que forem fiéis até o fim, em nome de Jesus. Ei, irmão, se você puder, feche seus olhos, fica de pé nesse momento. E eu quero dizer algo para você extraordinário da parte de Deus, irmãos. Deus sabe quem é você, amém, queridos? Além de saber quem é você, eu preciso te dizer essa noite, meu irmão: Deus não errou, jamais errou, principalmente, sobretudo, quando Ele te escolheu.
Por vezes nós achamos, não, foi um erro de Deus ter me escolhido, porque eu sou miserável, eu sou fraco, não consigo sozinho, eu só faço coisas erradas, a minha vida não está de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso dizer, irmão, que os dias ainda não se findaram, assim como disse Pedro, porque Deus pacientemente espera que nós nos arrependamos, que nós mudemos de vida e que nós façamos parte da glória celeste que Ele tem reservado para nós. Ele não errou quando te escolheu. Você é uma escolha certa de Deus. Deus te escolheu para ser santo. Deus te escolheu para dar certo. Deus não enxerga a sua queda. Deus enxerga a sua glorificação na presença dEle. Deus não te vê derrotado. Deus te vê vitorioso, independente do que você esteja vivendo. Entenda uma coisa, Ele está no controle. Ele não improvisa com a sua vida. E outra coisa importante, Deus não tem plano B para você. É um plano só, é o A, irmão. Deus não improvisa, não pega um atalho, não pega uma alternativa. O caminho é o só, demora o tempo que demorar, custe o que custar. Ele está no controle. Ele vai fazer a vontade dele se concretizar na tua vida. Acredita, existe uma Jerusalém celeste esperando por cada um de nós. Há um canto bem antigo, nós não vamos cantar, mas ele abrasava o meu coração quando eu rezava de tarde, preparando essa palavra que diz assim: hoje eu vejo o céu aberto, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele veio ao meu encontro. Suas vestes estão brancas e o azeite transbordando, aleluia. E a canção continua dizendo: estou pronto para subir, estou pronto para subir. Esse mundo eu deixarei. Hoje eu tenho um novo corpo eu já tenho. Posso ver Jerusalém, aleluia. E Deus tem uma Jerusalém preparada para nós, irmãos. Se renda a Ele, seja fiel até o fim, porque há um novo céu e uma nova terra esperando por você. Aleluia.